E aí, ali por 2009 a 2011, ela coloca um footprint muito importante. Ela se engaja no projeto de PDPs. Na ocasião, o governo Lula, eles implementam as PDPs e a Blanver foi pioneira, primeira PDP do país. Nós estamos indo nesse caminho, né? Então, apesar de as PDPs ainda serem um portfólio ainda relevante para nós, a gente brinca que ele é o nosso caminho de pavimentação, né? Porque você tem volume, você tem rentabilidade e você tem previsibilidade. Mas, por outro lado, você tem uma história com começo, meio e fim. Né? As PDPs duram de 5 a 10 anos, né? Então você tem que contar com novas PDPs vindo, que depende às vezes de política, né? De Estado. Então a gente chama de pavimentação, né? Vem fazendo a pavimentação, traz os recursos que a gente precisa e a gente segue aí por outros caminhos, né? E agora a gente está apostando muito em oncologia também, que é uma das plataformas que mais vai crescer nos próximos anos, né? Junto com obesidade, doenças raras, imunologia também. Eu tento trazer muito dos meus líderes, né? Eu tenho os 5 ou 6 gerentes, né? É que nós temos que estudar muito bem as nossas equipes e saber lidar com cada um deles, né? Não só as nossas equipes, mas também as outras áreas, né? E você tem que saber lidar. Então, tem pessoas que, se você não der um bom dia, não vai funcionar. Tem pessoas que não querem saber de bom dia. Sim. É objetivo, você tem que chegar lá e falar, quer resolver logo. Disso. A pessoa vai te atender. Agora a outra, você tem que falar um bom dia, você tem que fazer um elogio, você tem que procurar saber da família, enfim, faz parte, né? Faz parte do dia a dia isso, né? Bem-vindos! Nesse episódio do Sinapse, vamos discutir como a indústria nacional pode competir com inteligência, como decisões financeiras moldam estratégia de longo prazo e por que a logística pode deixar de ser um centro de custo e se tornar um diferencial competitivo. Nosso convidado de hoje é o Renato Maziero, executivo com sólida trajetória na indústria farmacêutica, hoje ocupando, dentre outras coisas, a diretoria financeira da Blanver, uma empresa brasileira que tem comunicado grandes investimentos em expansão industrial. Seja muito bem-vindo, Renato, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pela sua presença, muito nos honra. Eu acho que nós fizemos uma breve introdução a respeito do nosso tema de hoje, mas seria super bacana se você pudesse se apresentar para o público, contar um pouco da tua história, da tua trajetória e das mudanças de carreira que você está vivendo agora, né? Sim, sim. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente o convite de um parceiro tão importante e relevante para a gente, né? Obrigado. Bom, eu começo minha trajetória em 1989, com 15 anos de idade, uma função que foi extinta pelos office boys, pelos motoboys, eu era office boy. Comecei na indústria de autopeças, né? Fiz uma carreira longa nesse segmento. A primeira empresa que eu trabalhei foi a Sabó, fiquei lá 20 anos. Os últimos 5 anos dessa trajetória foram nos Estados Unidos, que eu fui transferido para lá para fazer a implantação de uma fábrica. Passado esses 5 anos, eu volto para o Brasil, continuo ainda no mercado de autopeças por mais alguns anos, depois passo por EPIs, até chegar na indústria farmacêutica, que é na Blanver, onde eu estou hoje já há 11 anos já. E um mundo completamente distinto da indústria automobilística. Completamente a regulamentação diferente, né? Autopeças, mercado também assim muito exigente, né? Porque as montadoras de carros, elas têm padrões de qualidade bastante altos, né? Então eu vinha com esse DNA já. Mas se você chega na indústria farmacêutica, é uma outra pegada, né? A Anvisa, ela tem também um padrão muito alto, né? Exige aí um enquadramento importante, né? Tem um papel da área de qualidade diferenciado, né? E aí você se adaptar a isso. E é um mercado, né? Um mercado bem diferenciado também, o farmacêutico. Né? Assustou essa regulamentação toda? Assim? Assustou. Eu via... algumas áreas na autopeças, elas eram, além de prezar pela qualidade, mas elas eram muito solucionadoras de problemas, né? E quando você vem para o farmacêutico, é muito seguir a Bíblia, não tem muita flexibilidade, não tem muita, de verdade, criatividade
na solução de problemas, né? Então é muito seguir exatamente catedráticamente o que está na Bíblia na Anvisa ali. Isso me mexeu um pouco comigo, né? Mas logo me adaptei e já são 11 anos nesse mercado. Passei a mesma Passou coisa. por isso também? Mesma coisa. É uma adaptação importante. Às vezes ainda me pego questionando, né? Mas já mais adaptado hoje com 11 anos aí. Principalmente para quem trabalha com inovação, em tecnologia, né? Processos de validação e qualificação que não existem em outros setores são aplicados em tecnologia. Não tem pra nada saúde, igual. né? Não tem nada igual. A área regulatória é uma área jurídica, né? Assim, é muito regulado, né? Então tem que ter uma área muito robusta, né? E a história da Blanver? Porque a Blanver é uma indústria nacional, certo? A Blanver é uma indústria nacional, familiar, né? A Blanver, ela inicia sua história em 1984, com o seu José, fundador, até hoje presente na organização, como membro do conselho, no segmento de recipientes. Logo à frente, ela já começa a exportar e se torna a terceira maior produtora de recipientes do mundo, produzindo e exportando para mais de 100 países. Ela dá sequência nesse trabalho, no meio do caminho ali, ela começa a seguir no setor de farma, então era farmacoquímico, ela começa a seguir o setor de farma, através de parcerias. Aconteceu... Oportunidade. Foi acontecendo através de uma parceria estratégica, ela foi agregando os processos farmacêuticos até que ela se torna um grande produtor de medicamentos, né? E aí, ali por 2009 a 2011, ela coloca um footprint muito importante, ela se engaja no projeto de PDPs. Na ocasião, no governo Lula, eles implementam as PDPs e a Blanver foi pioneira, primeira PDP do país. E assim ela segue com essa reputação até hoje, né? Depois ela lança os seus medicamentos para tratamento de HIV e hepatite C, que prevalecem até hoje, e ela vai se desenvolvendo. Em 2016, por conta do projeto de PDPs, que tem alguns pré-requisitos importantes, especialmente quando você fala de insumos farmacêuticos, ela adquire uma planta própria de insumos farmacêuticos, que fica em Indaiatuba, né, a SIG Biotech, do nosso grupo, e dá uma nova trajetória para a gente, né, para a Blanver, nesse segmento das PDPs. Em 2017, depois de uma reflexão estratégica muito importante, a Blanver ela decide fazer um spin-off e ela vende a operação de recipientes e aí ela se volta 100% para o mercado farmacêutico, né? E aí ela segue forte ainda com as PDPs, mas agora já com diversificação de outras plataformas, né? É uma mudança de estratégia relevante, né? Bastante relevante. E imagino que tenha sido um processo de transição e um caminho bastante tortuoso para chegar no crescimento que vocês têm atingido. Sem dúvida, exigiu bastante resiliência, né? E muita dedicação da Blanver, da sua equipe, né? Uma transformação completa, né? Desde a sua estrutura, a sua governança, né? Nós passamos por tudo isso para chegar onde nós estamos chegando hoje, né? Então, hoje nós estamos falando, esse ano aqui, chegar a 1 bi de faturamento, né? 500 funcionários, temos aí até 2030 o lançamento de 30 novas moléculas, um investimento estimado em 700 milhões de reais, grande parte dele é financiado por BNDES e FINEP. Então, realmente um crescimento extraordinário. Saiu uma notícia recente, né, sobre vocês de investimento do BNDES, era para produção de IFA, né? Para ambos, produção de IFA e desenvolvimento de medicamentos, né? Então, nós estamos agora em plena expansão, nós estamos dobrando a capacidade da nossa unidade farmacêutica, que fica em Taboão da Serra, nós estamos aumentando em 6 vezes a capacidade da nossa fábrica de insumos farmacêuticos em Indaiatuba. E temos uma fábrica nova em Mairiporã, que a gente está fazendo a reforma agora, preparando ela para altos volumes. Essa fábrica em Taboão da Serra está numa região já muito populosa, não tem mais para onde expandir. Não era, então, né? Exatamente. A cidade cresceu em volta. Cresceu, né? muito. Então é bairro, né? E essa unidade de Mairiporã é muito estratégica, porque a nossa ideia é migrar os grandes volumes para essa fábrica. Então já iniciamos também as reformas. E aí nós estamos fazendo sim a captação através do BNDES e do FINEP. Então
Nós acabamos, o ano passado fechamos um contrato de mais de 200 milhões com o BNDES, agora mais 200, e assim a gente vai financiando aí os nossos investimentos, né? Se discutiu muito no mercado, principalmente de forma ampla, assim, principalmente depois da pandemia, da dependência nacional de IFAs importados, né? Todo mundo aprendeu o que é IFA. Todo mundo aprendeu Todo o que mundo, virou, até mesmo quem não é do mercado, né? ficou famoso. E é disso que a gente está falando, né? De certa forma, Sim. de uma certa verticalização do mercado de Sim. saúde no Brasil, Sim. produzindo incipiente localmente. Essa né? unidade ela é muito estratégica para nós, especialmente quando nós somos pioneiros, né? E perpetuamos ainda no mercado, no segmento de PDPs junto ao governo, né? Então hoje são 12 PDPs ativas, nós ganhamos 5 novas PDPs no ano passado, então ainda é uma parte relevante do nosso portfólio, né? Então ela é realmente muito relevante. E a gente faz a verticalização, tanto do IFA quanto do medicamento, então toda produção própria. Isso é um fator relevante, né? Competitivo. E é incomum, eu acho, né? No Brasil, né? Sim, é incomum. Não são muitas Não empresas atuando. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil são 10 empresas certificadas de insumo farmacêutico. São só 10. E o grande desafio é você competir. Se não é na verticalização, fica muito difícil, porque como é que você vai competir com a China, com a Índia, que tem mais de 800 fábricas, um custo baixíssimo. Então, assim, é muito difícil de competir sem ter uma política de governo para isso, né? Existem as entidades de classe que brigam por isso, buscam trazer essa política, mas ainda não chegamos lá, né? Existem algumas predisposições do governo para isso, mas ainda muito acanhadas ainda. Precisa florescer esse negócio para fortalecer essa indústria, que é importante. O mundo viu isso, né? Do seu ponto de vista de sustentabilidade da cadeia de suprimento e disponibilidade de produto de fato para o paciente, a produção nacional tem relevância. É difícil competir com a escala, né? Difícil, muito difícil. Assim, e eles têm um poder de negociação absurdo, né? Então, você imagina que tem alguma limitação, mas parece que é infinito o poder de negociação que eles têm. O custo deles realmente é muito baixo, né? Mas hoje, assim, nós investimos muito nessa fábrica, né? E hoje nós temos um padrão de capacidade, de produtividade nos níveis internacionais, tá? Dos IFAs que nós produzimos aí, nos patamares dos chineses e indianos, com muita excelência. Então, é algo muito importante para nós. Bacana. Olhando para o mercado farmacêutico brasileiro e você estando hoje, né, numa indústria nacional, como é o nível de competição da nossa indústria local com as grandes multinacionais que estão? Vocês têm, eu não conheço claro, conheço parte do portfólio de produtos da Blanver, mas não em detalhes e os tratamentos em que eles estão orientados. Vocês conseguem competir de frente a frente, tanto em termos de desenvolvimento e qualidade, como em termos de competitividade para o mercado? Tem uma grande diferença, né? Então você compara, o mercado hoje brasileiro, né, está no 8º lugar, né, do ranking. Em primeiro lugar vem Estados Unidos, seguido de China e Japão, né? E o nível de investimento da multinacional é muito grande. É desproporcional. Enquanto a gente investe 4% da receita, eles investem 20% da receita. Então, assim, é difícil competir com esses caras. Mas o que eu vejo, né, que tem de interessante acontecendo no mercado agora? Parcerias estratégicas. Então, através de parcerias internacionais, tem muita gente querendo vir para o Brasil, mas não quer vir sozinho. Então, tem aí um caminho interessante para vocês competir um pouco mais igual, com mais igualdade com as multinacionais, entende? Você fazer algumas parcerias para trazer novas tecnologias. Você usar o seu expertise local. Porque a indústria brasileira ela é reconhecida, né, a sua excelência na fabricação de genéricos, no conhecimento institucional, que não é simples, né? É muito bem regulamentado, então assim, tem suas vantagens, né? Mas precisa realmente ampliar os investimentos e talvez através dessas parcerias conseguir trazer novas tecnologias, né? A gente tem visto isso em outros mercados da Luft, por exemplo, no agro, tem muita empresa chinesa querendo vir e assim, as conversas que você vê é muito voltada para isso, eu quero entrar, não quero entrar com qualquer um, e se tiver alguém estruturado... Exatamente isso. Através de uma parceria, provavelmente depois
ver se o que vai fazer, mas Exatamente. é uma porta de entrada. Nós estamos indo nesse caminho, né? Então, apesar de as PDPs ainda ser um portfólio ainda relevante para nós, a gente brinca que ele é o nosso caminho de pavimentação, né? Porque você tem volume, você tem rentabilidade e você tem previsibilidade. Mas, por outro lado, você tem uma história com começo, meio e fim, né? As PDPs duram de 5 a 10 anos, né? Então, você tem que contar com novas PDPs vindo, que depende, às vezes, de política, né? De Estado. Então, a gente chama de pavimentação, né? Vem fazendo a pavimentação, traz os recursos que a gente precisa e a gente segue aí por outros caminhos, né? E agora a gente está apostando muito em oncologia também, que é uma das plataformas que mais vai crescer nos próximos anos, né? Junto com obesidade, doenças raras e imunologia também. Tem bastante coisa vindo nessa linha de oncologia. Dentro desse portfólio, do portfólio que vocês esperam ter para o futuro, com esse desenvolvimento, vocês operam hoje em diferentes canais de venda, né? Inclusive canais que nós operamos hoje distribuição, a maior parte da distribuição para vocês. Como é que está distribuído hoje os canais e que relevância eles têm para o negócio? E as suas peculiaridades, né? Porque Sim. Cada canal de distribuição tem um modelo operacional distinto, né? Sim. Quando a gente fala de governo, PDPs, é um canal com muita previsibilidade, né? Então você consegue planejar muito bem e pequena capilaridade. Então você consegue entregar nos laboratórios parceiros e dali segue pelos canais de distribuição do Ministério da Saúde. Então é bem mais tranquilo. Mas quando você vem para o ATC, você vem para esse mercado com grandes distribuidores, grandes redes de farmácia, já é uma outra história, né? E assim, é muito relevante para mim, né, e aqui, aproveitando esse momento com a Luft aqui, você tenha uma boa escolha de um parceiro logístico, né, que possa te oferecer um alto nível de serviço, porque que conheça do produto, conheça o seu negócio, para você tá nesse mercado de distribuição. A gente hoje, nós distribuímos para todo o Brasil. Então tem São Paulo, que é muito simples, é tranquilo, né? Mas tem lugares do norte e nordeste que são remotos e requer bastante flexibilidade para atender, e é muito relevante a escolha desse parceiro. Isso fez toda a diferença para nós. A gente tem discutido que que de fato a nossa percepção é parecida, né, Gustavo? De uma certa previsibilidade do canal público, Sim. que facilita o planejamento. Né? E quando a gente fala de logística, distribuição e supply chain, planejamento é metade do negócio como um todo, né? Metade do business é a gestão de dados e planejamento. E que no canal privado, grandes redes, especialmente grandes redes e grandes distribuidores, né? Esse planejamento hoje é muito difícil, né? É muito difícil. O mercado trabalha numa outra dinâmica. Inclusive o número de fornecedores dispostos a se manter nesse mercado vem sendo reduzido, né? Algumas multinacionais chegaram no Brasil querendo aplicar tecnologia, desenvolver esse mercado, já desistiram. Falaram, não consigo, porque eu não consigo planejar. E planejar é o que faz dar ganho de eficiência, ganho de produtividade e assim por diante. Tem muita customização, né? Eu acho que assim, as empresas de fora chegam achando que vai ter um standard aqui de... E ele não funciona, né? E não funciona. E quando vê, na verdade, o standard é customizar. Não é o 20% ali de customização, é o contrário, né? Então, a gente nós temos situações, né, de fretes fracionados, de carros dedicados, motoboy, fretes aéreos, embalagens especiais, né? Vocês mesmos desenvolveram uma embalagem especial para a gente, para poder chegar o medicamento para os pacientes no norte e nordeste, né? Que só dá para chegar a tempo via aérea, mas tinha uma perda muito grande, então vocês desenvolveram essas embalagens para a gente. Então, assim, você tem várias peculiaridades, né? Então, Sim. É desafiador, não é um mercado simples, não. E você lá na Blanver, você tem outras cadeiras, né, abaixo Sim. de você, além da parte da área financeira. Sim, sim. Como é lidar com isso do ponto de vista de áreas diversas
sei lá, eu imagino que o cara que tem um mindset de finanças aqui ter que discutir ou tratar questões de TI, por exemplo, como é que você mantém a austeridade de um lado e por outro, não, vai que eu preciso inovar, faz aí que eu tô... Como é que lida com isso? É um exercício diário, né? Porque você tem que vestir vários chapéus, né? Então, é uma reflexão diária. Você tem que parar muitas vezes, porque a minha trajetória, ela foi, apesar da minha formação, eu não contei isso, mas a minha formação foi informática. Mas eu segui... então é um cara de tecnologia originalmente. Mas eu segui na área financeira, né? Coisas da vida. Eu me lembro que, na ocasião, eu adorava informática e aí chegou o momento de eu fazer estágio, né? Na área de informática para seguir. Só que eu me deparei com um dilema, porque se eu fosse fazer estágio, eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. Porque eu ia dar um downgrade no meu rendimento e não conseguia pagar a faculdade. Eu falei, então eu vou seguir na área financeira. E valeu. Acho que eu cresci aí nessa área, né? E ficou muito legal. Mas, voltando à sua pergunta, requer bastante reflexão. Você tem que parar, respirar, muitas vezes tem muita resiliência, né? E trocar os chapéus mesmo. Porque senão vai com viés financeiro em tudo, não funciona. Não funciona. Então, eu acho que é exatamente a pergunta é... Porque ele é predominante. É uma curiosidade nesse sentido. Ele é predominante. Claro. No fim né? É predominante. Mas ao longo da minha carreira, uma coisa que eu fui exposto e tive que desenvolver é a visão de negócio. Então, muitas vezes, eu sento hoje para discutir uma oportunidade de um novo negócio, eu consigo me abstrair um pouco da questão financeira e me penetrar um pouco mais na visão de negócio, né? Visando o crescimento da empresa, né? Não aquela visão travada, acadêmica, financeira. Né? Eu consigo me abstrair, acho que isso me ajuda muito em transitar em todas essas áreas. E tem uma equipe também robusta, né? Que te aporta e que quando vem para você com os temas, vem com consistência, né? Isso ajuda bastante também. Eu acho que essa é a questão chave para mim, assim, você conseguir ter uma visão de negócio, né? A gente conversa muito com várias pessoas e aí o cara assim, eu sou financeiro, ele está na caixinha do financeiro, ele é financeiro. Mas quando você de fato abstrai e olha o negócio, você vai ver que tem coisas que, cara, como financeiro eu iria para cá, mas não faz, pro negócio como um todo, não faz sentido eu ir para cá, tenho que ir para o outro lado para crer. Então, isso eu acho que é uma coisa que nos últimos anos tem se falado muito, né? Escolas de negócio, pensar em negócio. Eu acho que torna um pensamento mais amplo, mais holístico da coisa, menos rotulado, menos dentro das caixinhas, né? Onde a gente foi colocado lá. De ser exposto a situações que me trouxeram essa bagagem, né? Então, hoje eu consigo me abstrair e focar em negócios e abrir mão, né, sair de dentro da caixinha financeira e aportar para acho negócios. Extremamente importante. É muito interessante isso. E acaba acontecendo naturalmente, né? Mas é importante isso. Eu acho que ao longo até da convivência que nós tivemos, falando de negócios conjuntos entre Glover e Luft, né? A gente percebe que por vezes a gente não encontra espaço suficiente nas companhias para ter uma discussão sobre o negócio, né? E ela fica muito raso sobre daquilo que o cliente imagina que a gente pode entregar para ele como solução, né? Sobre um processo. E essa abertura a Blumers sempre teve conosco, né? Falou, Luft, o que você tem para me entregar? Os meus problemas são esses, né? E isso muda completamente a dinâmica do jogo, isso, né? Porque por vezes nos colocam numa caixa, né? Falou, tá aqui a tua caixinha, preenche aqui dentro da caixinha. Falei, não, mas esse não é o meu melhor. Eu até posso preencher com a caixinha, mas não é o melhor que eu posso te entregar. Talvez se a gente fizesse dessa forma, seria melhor. Às vezes não é o meu melhor e não é o melhor para você. Exatamente. Às vezes o nosso melhor é diferente do que está sendo pedido. E é uma batalha dura, assim. No geral. Né? No geral. Eu imagino, mas é porque acho que a gente tende a imaginar que sabemos tudo, né? E quer impor nossa passada, né, para os parceiros. Mas acho que requer bastante humildade, né? E fala assim, puxa, não manjo disso aqui, não é minha praia. Então vamos falar com quem conhece, né? Eu procuro
eu procuro, dentro do possível na minha gestão, trabalhar muito isso, sabe? Então, assim, cara, não sabemos, tá tudo bem. Não somos obrigados a saber de tudo. Vamos buscar quem sabe, vamos falar com quem sabe, vamos buscar ideias, né? E a gente cresce mais rápido, né? Isso facilita. Às vezes é até uma dinâmica de burocracia, né? Para formalização. Sim. Precisa estar estruturado, um processo orçamentário. O mercado farmacêutico também não define de forma objetiva os seus preços ao mercado, né? Porque existe uma regulação de tarifas no Brasil, né? Isso de certa forma impacta, porque existe uma formação de preço formal junto às tabelas do governo, certo? Para a indústria farmacêutica no Brasil. A sua área de finanças da Blumberg, no lançamento de um produto, faz essas negociações e essa definição? Trabalha muito próximo da área de novos negócios, sim. Hoje a nossa área ela é um business partner importante para a área de novos negócios, para aportar realmente nisso, né? Então, assim, a gente estava falando agora aqui, né, de sair da caixinha, né, do financeiro. E é exatamente isso, né? É você poder entender o negócio, aportar para aquele negócio novo, né? Mas também preservar a alocação assertiva do capital. Sim. Né? Você não vai deixar de olhar para a rentabilidade, o payback, enfim, a rentabilidade daquele negócio, os riscos que ele tem. Tem que parar de pé. Tem que parar de pé. Isso aí não se abre mão. Né? A gente consegue flexibilizar em outras coisas, né? Entender a importância daquilo para o negócio, né? Que às vezes é estratégico. Então, eu vou dar um exemplo, né? Então, a Blumberg tá aportando em oncologia, né? Uma das expansões que nós estamos fazendo em Taboão da Serra é uma unidade oncológica, né? Só que você não acorda e sai vendendo medicamento oncológico. Você precisa ser conhecido. Então, há 3, 4 anos atrás, a Blumberg tomou essa estratégia. Então, nós fizemos uma parceria importante, estratégica, com um laboratório francês, a Perfabre, né? E essa parceria foi nosso footprint em oncologia. Se eu fosse analisar esse negócio do ponto de vista financeiro, simplesmente jamais faria. Sim, não era a melhor solução financeira. Não era a melhor solução, percebe? Claro. Mas tinha uma estratégia por trás disso. Sim. Então hoje, a hora que eu tiver com o meu medicamento de oncologia, eu vou para o mercado, eu já sou conhecido. Entende? Então, assim, o mercado, a porta está aberta, né? Quando, ao contrário, seria me aventurar aí no mercado como um desconhecido. Então, esse é um excelente exemplo de estratégia onde a visão financeira ela é secundária. Eu perguntei porque, para mim, a minha formação é de TI, atuo na área de TI, mas na grande maioria das vezes é uma visão mais de negócios do que TI. Então, várias vezes a gente toma decisões lá que, como olhando único exclusivamente como TI, eu não tomaria. Não, isso aqui não. Sem dúvida. Mas é um exercício contínuo. Não dói mais, já doeu. Você fala assim, não vai. Vamos fazer aqui. Você não sofre tanto assim, vai. Agora não. Agora eu vou feliz. Eu diria que assim, grande parte dos meus dias de trabalho estão relacionados a isso, sabe? Em diversas áreas, né, que eu atuo, você trabalhar exatamente isso, a visão para o negócio. Abstrair, inclusive, a equipe até certo ponto para o negócio, né? Esse é um grande desafio e é um exercício diário, é diário isso. E você vai culturizando, né? Vai culturizando. E a Blumberg vem numa curva interessante de aprendizado nisso, é bem legal. A gente passou por um processo nos últimos anos que é nesse sentido, que foca menos na tarefa, de cada um cuidando da sua tarefinha, do seu bloco, do seu quadrado, e foca um pouquinho mais onde a gente quer chegar e quais são os nossos objetivos. E a gente percebeu que trabalhando diferentes times, cada um com as suas barreiras, né? Você pega o time regulatório, tem lá suas barreiras, o time de qualidade tem as suas barreiras, o time de HSE tem as suas barreiras e tal. Quando você dá, ok, a gente sabe que é difícil o que a gente quer fazer, mas pensa no objetivo, como é que a gente constrói um caminho para chegar lá? Esquece um pouco das barreiras e pensa no caminho. E a gente tem sido bem sucedido assim, bastante, né? O Gustavo falou da área de TI, mas a área de TI, eu diria, imaginando que o mundo hoje é gestão de informação e dados e que a logística é boa parte gestão de informação e dados, né?
A área de tecnologia para a Luft é estratégica, né? E ela é integralmente parte do negócio. Então não se desenvolve tecnologia com base em nada, se desenvolve com base na estratégia de negócio. Que no passado era muito comum. Que no passado era muito comum. Faz um sistema. Não. Fazer um sistema, o sistema não nos interessa. Nos interessa o objetivo, onde a gente quer chegar, né? É um sistema que ninguém usa. Levar aonde? Para um processo ruim. Né? Exatamente. Um sistema que ninguém usa o erro para automatizar um processo ruim. Não adianta nada. Não né? adianta nada. Então a gente tem tentado focar muito assim, né? E eu acho que a área de finanças tem um papel de fato relevante. Sim, bastante relevante. Nessa construção. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Antes, aquela área de barreiras, né, passa a ser um business partner importante. Eu acho que nessa trajetória. Eu acho que para as pessoas que estão ouvindo, estão vendo a gente e que estão nesse momento de carreira, assim, eu acho que quanto mais você pensar independente da área que você estiver, quanto mais você pensar em ser um business partner, é isso. Mais é um grande sucesso. Diferencial. Para mim é um grande diferencial. Eu trabalho muito com as equipes, a gente procurar melhorar os nossos processos para que eles fluam da melhor forma possível e que a gente utilize muito mais o nosso cérebro para o negócio, né? Porque às vezes a gente fica ali bitolado à rotina do dia a dia e você não aporta para o negócio, né? Quando você consegue se abstrair e consegue fazer isso, tem soluções e coisas assim fenomenais que aparecem, né? É muito extraordinário o que acontece, é muito legal, né? Mas é um trabalho diário também, né? Assim, porque a tendência é as pessoas irem para a caixinha, né? Ficarem dentro do seu quadradinho ali, né? A gente tem que trabalhar como gestores, né? Como formador de profissionais, a gente tem que trabalhar isso, né, no dia a dia e trazê-los para fora, né? Incentivar, né? Incentivar. Eu lembro acho que uns 10 anos mais, um pouco aí, a gente tinha a lei da rastreabilidade e serialização, e aí eu fui ler aquela lei. Já faz 10 anos isso. Que foi né? a primeira que saiu. Cara, a primeira que saiu foi em 2007, mas para valer foi em 2012. Ali. Então faz. É que aí terminou em 2020, outra coisa, mas eu lembro de ler, porque tinha uma questão de inquietude ali, assim, nada disso aqui pode fazer. Ela fala, não é possível. Alguma coisa tem que dar aqui. Aí você ia ler aquela lei ali, as normativas e tudo mais, as RDCs, e aí tinha uma pergunta de outsider do negócio ali, que era assim, cara, mas aqui não tá falando que não pode isso. Tá falando que deve fazer isso, mas não, isso aqui não tá dizendo que não pode. Aí você ia com o regulatório. Exato. Dizer mesmo não diz. Não diz, mas é que não... Exato. Originalmente não pode. Não, então tá bom, só queria entender, tá bom. Vai mais um pouquinho. Pô, e a gente criou um baita produto na época em cima disso aí, né? Um cara, eu lendo o RDC. É isso aí. Né? Então, assim, você vai. Se você for by the book, fica muito difícil. Que é um pouco, acho que é a grande maioria, né? Acho que no mundo, assim, nos colocam em caixinhas, né? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Mas assim, na Blumber a gente tem uma atmosfera que ela é sempre muito desafiadora. Um crescimento muito acelerado, então todos os dias a gente é desafiado, né, a fazer diferente. E a gente se depara com situações como essa e tem que encarar, tem que buscar, entender, tentar enxergar um outro lado, tirar um proveito daquilo, né, um proveito positivo. Né? Bacana, a gente fala de farma, de inovação, estamos falando de gestão de pessoas. Aqui. Pois é. Quantas pessoas tem diretamente com você? Tenho mais ou menos a equipe toda, todas as áreas, uns 40, 45 pessoas. Bastante gente. Certamente de 2 ou 3 gerações distintas já. Sim. E também é uma coisa, de certa forma, diferente, né? É desafiador também, você tem que saber lidar com isso. Né? O que eu tento trazer muito para os meus líderes, né? Eu tenho os 5 ou 6 gerentes, né? É que nós temos que estudar muito bem as nossas equipes e saber lidar com cada um deles, né? Não só as nossas equipes, mas também as outras áreas, né? E você tem que saber lidar. Então, tem pessoas que, se você não der um bom dia, não vai funcionar. E tem pessoas que não querem saber de bom dia, que é objetivo, você tem que chegar lá e falar, quer resolver logo. Isso. A pessoa vai te atender. Agora, a outra, você tem que falar um bom dia, você tem que fazer um elogio, você tem que procurar saber
da família, enfim, faz parte, né? Faz parte do dia a dia isso, né? Então eu tento trazer isso para o pessoal para facilitar, ficar mais leve, né? Porque a comunicação é muito importante, né? Sim. Muito se fala, tem até meme na internet, né, sobre as novas gerações e as suas peculiaridades, a dificuldade de fato prestar atenção naquilo que está sendo tratado. E é engraçado porque a gente tem um programa extenso de jovens aprendizes na Luft, né? Há muitos anos a gente faz inclusive hoje nós temos gerentes, a nossa gerente nacional de qualidade foi uma menor aprendiz. Parabéns, muito legal. Então foi uma carreira de 15 anos, pelo menos, mais ou menos isso. Sim. E a gente não experimenta isso, a gente acha divertidíssimo, na verdade, né? Sim, achamos vários talentos. E é normal, Sim. né? Vários talentos. É cultural mesmo. Pessoas que pensam, claro, são de uma nova geração, então pensam completamente diferente de você. E às vezes é isso que precisa mesmo. Aqui na área de marketing nós temos um nos acompanhando hoje aqui, né? Que é um exemplo, né? Aí eu lembro quando começou no marketing, ele falou, não, mas como é que você quer que eu faça o vídeo? Eu falei, cara, sei lá, cara, você que sabe fazer vídeo, eu não sei. Se vira. Eu não sei fazer vídeo. Escrever. Eu não sei fazer vídeo. Como é que eu não sei fazer um vídeo para a internet? Você certamente sabe, faz parte da tua rotina, do teu dia a dia, né? E super dá certo. Então, assim, a gente também tem que aprender a adaptar e usar o lado bom. Sim, né? sim. A gente tem tido boas experiências também, tanto com estagiários quanto com menores aprendizes também. Tem destaques muito legais, assim, coisas disruptivas que eles trazem. É muito gratificante isso. É muito bom. Bom, a gente falou de canal de distribuição, a gente estava falando de logística, né? De que forma a gente vai encontrar um balanço? E aí é uma pergunta que não é fácil de responder, para a gente debater, mas entre o nível de especialização que está sendo demandado, né, da própria indústria, nos seus canais de distribuição e por consequência, aos seus fornecedores, né, de transporte, de armazenagem, assim por diante. Então, um nível alto de exigência de especialização, com uma necessidade de aumento bastante agressivo de escala para um custo menor, né? Existe essa, de certa forma, essa dicotomia no mercado no momento, né? E a gente vem discutindo que talvez a coisa vai ter que ser pensada de forma diferente, né? Especialmente para produto de especialidades, né? Como são os produtos da Blumberg, que são produtos incomuns, né? Não são OTCs, né? Definitivamente não vai ser com uma chave de braço, né? Tem que trabalhar junto. Nós falamos isso aqui hoje. Sim. Você citou o exemplo, né, da abertura que a Blumberg teve com a Luft, né, para vocês trazerem a solução. Então eu acredito que é muito desafiador, mas se for num caminho de chave de braço, de queda de braço, não vai chegar em lugar nenhum. Um brigando por custo, exigindo o máximo do outro parceiro, então tem que ser algo que tenha o ganha-ganha. Então a gente tem que chegar num consenso de trabalhar juntos, desenvolver isso juntos. Eu não vejo um outro caminho, não sei o que passa na opinião de vocês, mas eu penso que não vai ser na queda de braço, não, vai ter que ser um trabalho em conjunto, senão ninguém sobrevive. Um dos nossos valores é o diálogo, então a gente acredita fortemente que não tem outra maneira. Por isso que a gente gosta de estar nas entidades de classe, a gente gosta de estar com a indústria, a gente gosta de essa questão de deixa eu falar um pouquinho aqui, talvez o que você está me pedindo não é o que você precisa, talvez o que você está me pedindo não é o meu melhor, talvez o que eu tenho que te entregar ou a solução que eu vou te dar, porque é no diálogo que a gente acredita em construir as coisas. Então, assim, forte, eu estou completamente não que seja simples, mas não que seja simples. Possivelmente é o único caminho. Simples não é. Toda vez que a gente conseguiu sentar e trocar ideias, seja com quem for, sempre foi a melhor solução. Sempre foi a melhor solução nesse sentido de... E tem que haver um equilíbrio, né? É claro que todos querem ganhar, tirar o máximo de rentabilidade possível, só que tudo tem um limite, né? E não adianta eu apertar e exigir coisas do meu parceiro que depois ele não vai conseguir cumprir, ou que vai quebrar o meu parceiro. Então isso não funciona. E acho que cada vez mais claro, quando a gente fala de sustentabilidade, né, isso está ficando muito latente, né? Então assim, você tem que pensar um pouco além, né? Tá bom, você vai ter sua hora de compras ali apertando, querendo tirar, né, alguma coisa do parceiro, mas isso tem que ter um limite, né? E com o diálogo aberto, acho que aí você consegue equalizar isso, entendeu?
vir para a mesa e falar assim, gente, até aqui eu chego, daqui é insalubre. Então, eu acho que todo mundo ganhar, né? Eu acho que é importante porque tem um nível nessa questão do diálogo, de aperta daqui, puxa dali, tem um nível de especialização que é exigido, que é diferente de você ser cobrado por alguma coisa que não está ali no dia a dia, né? A gente estava conversando, a gente tem casos em alta demanda, por exemplo, de você ter a necessidade de buscar um parceiro no mercado para fazer... a gente não tem muita demanda, eu preciso buscar um parceiro para me ajudar a fazer a distribuição. É tanta exigência, que tem gente que prefere, o cara tem o veículo disponível, ele está disponível para fazer o serviço, mas no mercado de saúde eu prefiro vou ali transportar batata frita, eu ganho a mesma coisa do que... Então, assim, é complicado. E aí você exige um nível de especialização e a cobrança, ela não é... Na hora de cobrar, você é tratado como uma empresa comum que não tem a especialização. Então, eu acho que essa é difícil. Tem que ter... Mas essa especialização, ela tem que vir à tona, ela tem que vir à superfície e tem que ser dado o devido valor. Sim. Né? Essa é a minha visão, né? E talvez esse seja o desafio, né? Como trazer isso à tona? O ecossistema compreender em que nível chegou isso e que isso tem que ser dado o devido valor, a devida importância, inclusive, né? E não imaginar que uma empresa de logística ela é simplesmente transportadora de coisas, né? E que tem muita coisa por trás disso, né? Eu acho que a gente tem tentado... A gente tem um desafio importante, que é entender... A gente fala de mercado de saúde, mas são vários pequenos nichos, né? Com perfis absolutamente distintos dentro desse mercado que é super amplo, né? E a disponibilidade de estoque de produtos em cada um desses diferentes nichos é distinta, né? Então, nós temos medicações hospitalares. Bom, medicação hospitalar, o hospital não tem estoque, de fato, né? Se o cliente grita para você e fala, é urgente, é urgente mesmo. Sim. Alguém está lá e está precisando de medicação, né? Isso para mim é uma coisa absolutamente urgente, a saúde pública, a gente precisa atender um paciente. Inegociável. Né? Inegociável, né? A gente confunde isso com, eu vendi 10 carretas de produto para um distribuidor, é urgente. Não, se tu vendeu 10 carretas para um distribuidor, não é urgente. Não tem como ser urgente, né? Tipo, 1 milhão de produtos, né? 1 milhão de doses de produtos. E eu acho que essas coisas estão meio emboladas nesse momento, sabe? Uma coisa eu preciso fechar o quarter, eu tenho um sales recognition no final do mês, eu preciso que a nota fiscal seja registrada para poder entrar no meu resultado, então é urgente. Não, entendi, é urgente do ponto de vista de resultado econômico, apresentação de dados, né? Da sua relação comercial com o destinatário, mas não é uma pessoa sem um medicamento no hospital. Sim. Não, e aí a gente tem que dar o equilíbrio. E a Brammer tem medicações que são exatamente enquadradas nesse caso. Sim. Quer dizer, a pessoa está fazendo um tratamento contínuo e você precisa garantir que esteja abastecido, que esteja disponível, certo? Exatamente. Eu acho que por aí é um bom caminho para início da conversa, sabe? De botar a coisa exatamente como ela é. Que tem tanta variável. Nem tudo que é urgente é exatamente urgente, sabe? Exatamente. E também tem que trabalhar as exceções, né? Entender as exceções, né? Não pode virar regra. Sim. Todo mês eu preciso fechar meu número, todo mês eu preciso, né? Pôr nota para dentro, não dá, né? Aí é complicado. É que tem tanta variável nesse negócio, né? Assim, é urgente, eu preciso fechar meu número, me ajuda. Aí você faz tudo, é urgente, são 10 carretas urgentes, aí você põe na porta do distribuidor e fala... Não vai dar para receber as 10. Eu não preciso receber isso hoje, não. Vem semana que vem. Agenda para semana que vem. Mas é onde eu acho que aí entra o desafio, né? É você desafiar, né, o ecossistema, né? Então, eu não tenho condições. E aí, o que é que a gente pode fazer? Né? Porque senão, as pessoas tendem, né? O processo tende a ir por by the book, a ficar no quadradinho, entendeu? Então, numa situação excepcional, você está demandando um
um serviço extra, né, uma concentração, né, será que não vale ligar por um distribuidor? Os caras não são bichos, gente. Pô, Fala, cara, a situação é essa, e aí, o que a gente pode fazer? Em vez de 10, se eu entregar 2, já deu, e tá tudo bem, o cara vai falar, pô, claro, meu, né? Normalmente, essa é a resposta. Normalmente, então, porque vai todo mundo no by the book e, né, ninguém para fazer uma pergunta. Né? Sabe que a gente fez uma análise de dados, assim, nós temos bases de dados extensas, né? E que a gente pode usar para as nossas análises internas para entender como a coisa está fluindo, né? E a gente tem um efeito bastante interessante, porque nós temos os nossos centros de distribuição que têm capacidades operacionais planejadas, digamos assim, né? E replanejadas de tempo em tempos, mas setadas. Eu estou com uma capacidade para 40 mil, 50 mil, 100 mil, né? Que tem uma certa flexibilidade, mas essa flexibilidade ela não é tão grande e um ajuste precisa ser feito toda vez que você replaneja, né? Quem compra também, porque ele também tem um centro de distribuição e uma capacidade mais ou menos ajustada, né? A maior parte dos distribuidores, por exemplo, eles têm a capacidade de volumes dia, e que eles informam, inclusive, eu tenho a capacidade para receber 40 mil volumes dia, né? Todo o mercado vende para ele 300 mil volumes na última semana e ele vai receber 40 mil por dia. É isso aí. E todo o mercado pressiona, falou, não, tem que mandar tudo lá. Não, ele não vai receber 300, ele só recebe 40. Ele vai receber esses 300 em 9 dias. Né? Isso é bastante claro. Se você olha os números, você vê esse efeito de um estoque que cresce no meio da cadeia, e o meio da cadeia é no transporte mesmo. Fica em transporte, a coisa em transporte cresce, e depois ela começa a ser recebida. Né? E a dificuldade hoje está exatamente nesse planejamento. Pô, a gente sabe que isso vai acontecer, beleza, como que a gente planeja? Né? Como que a gente faz isso de forma organizada, né? E planejada? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em logística em 2005. Antes disso eu trabalhava na indústria metal-mecânica, né? Uma coisa absolutamente diferente, nada a ver. Em 2005, a maior parte do processo de distribuição era empurrado, ou seja, a transportadora definia. Ela não definia nada. Ela chegava na porta do cliente e o cliente recebia a carga. Então você botava 5, 6 entregas no caminhão, passava no fulano recebia, no Beltrano e assim por diante. Né? E agora não. 85% do que a gente entrega é puxado pelo destinatário, o destinatário que define. Então você cria um pool de produtos dentro do seu centro de distribuição em trânsito, literalmente em trânsito, né? Tudo com documentação de transporte pronta, tal. Você avisa desse pool para o destinatário e ele faz um novo picking. Fala, não, beleza. Amanhã, essa. Depois de amanhã, essa. Ou seja, 85% das entregas são o planejamento é definido pelo destinatário. O que nos tira uma boa capacidade de trabalhar, consolidação, eficiência, né? Até a questão de sustentabilidade, de quantidade de carbono, tudo mais. Mas isso não permeia, então, né? Porque se na ponta que ele está trabalhando com esse mecanismo, né? Então, assim, a impressão que eu tenho não permeia aqui para quem está emitindo as notas, para quem tá não, para a origem não. Então, as dinâmicas são distintas. Talvez seja um desafio né? Começar a migrar isso aqui na cadeia, né? A gente tem tentado encontrar canais para discutir, né? E é bem recebido, né? Sim. Acho que a conversa é sempre bem recebida. Né? Excelente. Mas é desafiador e eu acho que talvez o grande caminho é separar o que é o que. Que esse mercado, né, de distribuição com tal capilaridade é algo relativamente novo para a Blanda. Né? Então, assim, a primeira operação com relevância mesmo foi essa que nós iniciamos com vocês, né? Então, assim, o aporte que a Luft deu para a gente foi muito importante, porque realmente nós não tínhamos muito conhecimento disso, né? Então, é importante talvez esse desafio de tentar trazer, né, desdobrar o que está acontecendo aqui na ponta para dentro, né? Sim. Então, acho que vale, de repente, aí uma investida com o pessoal lá. Dentro dessas coisas todas, assim, e de planos de futuro, como é que você vê a questão do digital
a venda pela internet ou a comercialização de produtos da Blanver por um canal digital num futuro próximo. Se a regulação permitir. Se a regulação Não, tem alguns permitir. desafios, mas não vejo como impossível. Acho que é uma tendência, a gente já teve discutindo alguma coisa nesse sentido, alguns insights de alguns parceiros trazendo essa visão, assim, né? Tem alguns tratamentos nossos, especialmente de HIV, que talvez faça todo sentido seguir num caminho digital, que vai ampliar inclusive o acesso. A gente estava discutindo isso com uma grande empresa do mercado, que a ideia deles era aumentar o nível de teste, principalmente para HIV, e aí a discussão era essa, falou assim, mas o cara às vezes ele quer fazer, mas ele tem vergonha ou ele tem medo de ir num laboratório. Exatamente. Ou de ir na farmácia e de se dar de frente com tem alguém. Um certo constrangimento. Né? Aqui ele recebe em casa de uma maneira discreta, ele pode fazer tranquilo. Então viabiliza, né? Alguma coisa via internet. É nessa linha, tá? É nessa linha. Existem tratamentos hoje, assim, indiscutível a excelência do SUS, tá? É referência mundial. Sim. Especialmente quando você fala de tratamento de HIV. De HIV. Né? Mas existem alguns tratamentos que realmente requerem uma exposição muito grande da sua vida pessoal. Sim. Então isso acaba restringindo um pouco, né? Inibindo um pouco as pessoas, né? Mesmo até para ir numa farmácia, Sim. que tem tratamentos hoje que já estão na farmácia. Sim. Né? Então, mesmo para ir numa farmácia, então o digital pode ser um grande diferencial. Pode ser um grande diferencial. Principalmente para tratamentos que são contínuos e que a medicação, né? Eu tomo um remédio para pressão, né? Infelizmente eu tomo um remédio para pressão alta. Também. A cada 30 dias eu preciso comprar um remédio para pressão, né? Esse era é gostoso visitar a farmácia também, né? Tem gente que gosta, não gosta de visitar a farmácia. Sim. Mas para o remédio da pressão, na verdade, não precisava, né? Poderia receber a cada 30 dias em casa. Inclusive deixar programado. Porque uma coisa assim, vai ter que comprar. Sem dúvida, seria legal. E se você chega em casa à noite e tem que tomar e falar, acabou, você vai sair de casa para comprar, porque não vai deixar de tomar. Certamente. Então. É verdade. Então, acho que para alguns nichos de mercado. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Bacana. Legal. Cobrimos tudo, Gustavo? O que você acha? Ou te faltou algo? Não, pra mim tá ótimo. Tá excelente. Muito legal essa iniciativa de vocês. Muito bom. Gostou? Gostei sim, muito bom. Legal, assim, a gente fica muito feliz de ter recebido você aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. E a gente abre espaço, se quiser deixar uma mensagem final aí para o nosso público que tá nos acompanhando hoje. Bom, falando de mercado farmacêutico, acho que os próximos anos aí, acho que são anos que vão requerer bastante resiliência, né? Mas um olhar muito importante para algumas plataformas, como oncológicos, doenças raras, né? Isso é o que desponta aí, né? E consolidações industriais, consolidações em parcerias estratégicas, que a gente falou aqui um pouco hoje, né? Para tentar trazer para o Brasil mais tecnologia, mais independência, né? Espero que que floresça aí alguma política de governo para os insumos farmacêuticos. A gente carece disso. Daqui a pouco, Deus o livre, mas acontece uma outra pandemia e a gente vai sofrer mais ainda com isso, né? E falando de pessoas é que fazem tudo, né? Sim. Então, o grande diferencial das empresas são as pessoas, o grande ativo das empresas são as pessoas, né? Então, a gente prezar por boas relações no nosso dia a dia e cuidar das pessoas. Legal, muito obrigado, foi um grande prazer. Obrigado a vocês, foi um prazer também. Um prazerzaço.